Segunda-feira, dia 5 de janeiro de 2025, estamos de volta aqui com mais um vídeo do canal Terra Brasilis. Espero encontrá-los todos muito bem, porque temos muitas notícias. O que não falta nesse mundo são informações. E eu queria começar dizendo o seguinte, que depois que surgiram as informações de que estava sendo muito complicado o dia a dia do nosso presidente Jair Messias Bolsonaro lá na Superintendência da Polícia Federal, por conta do ruído frequente da área central de ar-condicionados da PF, seus advogados evidentemente entraram com um pedido lá no Supremo Tribunal para que essa situação fosse regularizada. A própria Polícia Federal demonstrou um certo desconforto com isso, porque obviamente uma situação como esta, daquele ruído permanente, pode vir a prejudicar não somente o bom descanso, o bom repouso do nosso presidente, como também sua saúde mental. O próprio Supremo Tribunal, através daquele ministro, então, determinou que a Polícia Federal se manifestasse a respeito. Já demonstrou preocupação, não como um gesto aí de cortesia, mas no movimento de autoproteção do Supremo Tribunal Federal. Moraes sabe que a custódia de um ex-chefe de Estado exige um rigor absoluto na preservação da integridade física e mental. Permitir que o ambiente carcerário seja um instrumento de privação de sono, tecnicamente classificado em manuais de direitos humanos como uma forma de tortura branca, seria entregar à oposição a narrativa perfeita para a perseguição desumana e da vingança estatal. Muito embora a gente saiba, nós saibamos que o nosso presidente está sendo sim perseguido, está sendo vingado desde o dia que sentou naquela cadeira do Palácio do Planalto e principalmente depois que o outro voltou ao poder. Nós sabemos disso. Agora, politicamente, o barulho daquela máquina ecoa muito além das paredes da carceragem. Para a base aliada e para os observadores críticos, a imagem de um ex-presidente submetido a um estresse ambiental contínuo reforça a construção da figura do mártir político, vítima de um sistema que lhe nega até mesmo o silêncio. Moraes sabe disto e, obviamente, resolveu se mexer. Porque se o Estado brasileiro não demonstra, ou melhor, se o Estado brasileiro demonstra incapacidade ou má vontade em gerir algo tão simples quanto um motor ruidoso, abre-se um flanco perigoso para questionamentos sobre a legitimidade, a moralidade de todo o processo de custódia, que já é visto como irregular e inconstitucional. No fim, o episódio revela que na disputa de narrativas de 2026, até o zumbido de um ar-condicionado se torna uma arma de guerra, onde o risco maior para o judiciário não é o calor, mas a temperatura política de ter sob sua tutela um prisioneiro detido injustamente, cuja saúde é vigiada por milhões de eleitores. Isto pesa muito na balança, sim senhor, tenho certeza disto. Por isso, claro, ele resolveu então pedir a informação e o máximo que vai acontecer é trocá-lo de cela, né? Mas o certo seria mandá-lo para casa. E o mais certo ainda seria cancelar tudo e acabar com essa palhaçada. Mas nós sabemos que a coisa não funciona desse jeito no nosso Brasil, né? Muito bem, agora veio uma outra informação completamente diferente desta, que mostra o poder político dos Estados Unidos, que faz com que o mundo siga seus passos, gostem ou não. Mas a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a tal da OCDE, concordou em ajustar o acordo de imposto mínimo global para acomodar exigências dos Estados Unidos,
sem abandonar a ideia central do acordo. Esse imposto mínimo global estabelece que grandes empresas multinacionais deverão, segundo os Estados Unidos, pagar pelo menos 15% de imposto, mesmo que operem em paraísos fiscais ou em países com tributação muito baixa. Normalmente as empresas acabam fazendo negociações em países que têm uma tributação muito baixa ou realmente em países que são conhecidos como paraísos fiscais, e nesse sentido os Estados Unidos acham que toma prejuízo. Por isso estabeleceu, se querem que nós continuemos dentro da OCDE, nós queremos que esses países todos que fazem parte coloquem uma taxação de 15% no mínimo para qualquer transação de multinacionais. Ora, os Estados Unidos pediu, os outros aceitaram, porque os Estados Unidos demonstraram preocupação com esses pontos do acordo que obviamente poderiam prejudicar empresas americanas ou entrar em conflito com regras tributárias já existentes no país. Para evitar que os Estados Unidos saísse ou venha a sair da organização, então 141 países que fazem parte aceitaram estabelecer 15% em tributos mínimo para transações de empresas multinacionais, né? Até porque se os Estados Unidos saíssem dessa organização, enfraqueceria por demais a ideia de manter um acordo global entre esses países. A OCDE afirmou que, apesar dessas mudanças, a estrutura principal foi mantida e o objetivo continua sendo impedir que grandes corporações escapem de impostos, transferindo lucros para os paraísos fiscais. Em resumo, o acordo não foi só abandonado, mas foi flexibilizado para garantir a participação dos Estados Unidos e manter vivo o imposto mínimo global de 15%. Eu diria que manda quem pode, obedece quem tem juízo. Nessas alturas, e depois de tudo que aconteceu nesse final de semana lá na Venezuela, eu penso que o mundo começa a olhar para os Estados Unidos de uma outra forma. Voltaram a temer os Estados Unidos. Voltaram a ter preocupações com as ações de Donald Trump. E isto mostra, sim, o poder, a soberania americana diante do resto do mundo. Muito bem. Agora, eu queria tocar no assunto que é o mais importante agora, falando das sombras no Palácio do Planalto. A conexão Caracas-Brasília, que está pegando fogo, eu diria, no mínimo, pegando fogo. Por quê? A partir da prisão aí do Nicolás Maduro pelos Estados Unidos, muitos esqueletos da corrupção latino-americana, da corrupção política entre o PT e a República Bolivariana de Hugo Chávez e Nicolás Maduro surgirão. Eles vão escavar e vão encontrar esses esqueletos. Isso por si só já causa um tremendo incômodo e desespero da cúpula petista, que sabe perfeitamente que esse fato pode colocar de vez uma pá de cal nas pretensões eleitorais de outubro próximo. É sobre isso que quero comentar com vocês. Porque a história começa no coração do poder, lá em Brasília, quando saiu a informação de que João Santana e Mônica Moura, ambos ex-marqueteiros do PT, não eram apenas publicitários. Eles eram os arquitetos da hegemonia petista. Foram eles que, com narrativas emocionais e produções cinematográficas, garantiram a reeleição do Inácio em 2006, superando a crise do mensalão, inclusive, e construíram a imagem da mãe do PAC, que elegeu e reelegeu Dilma Rousseff em 2010 e 2014. João e Mônica eram indiscutivelmente os braços direitos da comunicação do Partido dos Trabalhadores. Porém, em 2012,
a missão mudou de endereço, mudou drasticamente. A pedido da cúpula do PT, e conforme relatos sob a bênção direta do Inácio, o casal de marqueteiros foi despachado, o casal, para a Venezuela. E qual era o objetivo? O objetivo era, claro, salvar a campanha de Hugo Chávez, o maior aliado do projeto lulista na região, que estava enfrentando naquele momento o desgaste político e uma dura doença que acabou levando à morte. A mágica que funcionava no Brasil precisava funcionar em Caracas. E é neste ponto que a narrativa abandonou o marketing e entrou nas páginas policiais. Porque, segundo a delação premiada de Mônica Moura, o pagamento por esses serviços não seguia os trâmites transparentes de um contrato internacional. Muito pelo contrário. A cena descrita é dantesca para qualquer defensor da institucionalidade. Mônica Moura relatou que entrou na sede da chancelaria venezuelana para encontrar Nicolás Maduro, que era então, naquele momento, ministro das Relações Exteriores. Lá, longe dos olhos dos órgãos de controle, Maduro entregava pessoalmente malas de dinheiro vivo, dólares não declarados, recursos que, segundo a própria marqueteira, somaram mais de 10 milhões de dólares naquela época. Estamos falando aí de 10 anos. Né? Aqui chegamos ao ponto nevrálgico, onde a história se torna um problema de Estado para o Brasil. Se João Santana e Mônica Moura eram uma extensão, digamos, vital do PT, se eles foram enviados para lá por articulação do partido, e se eles receberam milhões de dólares de uma ditadura estrangeira, criou-se então um curto-circuito na legalidade. A legislação eleitoral brasileira, todos sabem, é rígida e proíbe, quer dizer, rígida entre aspas, né? Rígida quando é para atacar aos outros, para se defenderem, vale tudo. Mas, nesse caso, a legislação eleitoral é rígida no sentido de proibir terminantemente o financiamento de campanha por entidades estrangeiras. E olha que isso não aconteceu só com Venezuela. Nós sabemos que o Irã também financiou campanhas petistas. Muito bem. Mas ao receberem fortunas de Maduro, enquanto operavam as contas de campanhas de Dilma e do Inácio, a fronteira entre o caixa do PT e o caixa do chavismo desapareceu. A narrativa nos leva a uma conclusão lógica e perturbadora. O dinheiro da ditadura venezuelana, ao pagar os marqueteiros do PT, substituiu a manutenção do poder no Brasil. Ao quitar as faturas dos magos do marketing lá fora, Maduro aliviou as contas do partido aqui dentro, ou pagou por favores geopolíticos do passado. O que essa história revela não é apenas um crime de Caixa 2, mas um ato de submissão da política nacional. O pagamento feito por Maduro em 2012 é a prova material de que o projeto de poder daquele período não respeitava fronteiras, tratando o tesouro da Venezuela e as campanhas brasileiras como compartimentos de um mesmo cofre. Uma violação flagrante da soberania nacional brasileira, financiada com dólares entregues em mãos pelo regime chavista. Essa narrativa conecta os pontos de forma clara, demonstrando como a atuação do marqueteiro ou dos marqueteiros serviu de ponte para um fluxo de recursos ilícitos entre os dois governos. Claro que estamos falando de campanhas de 2012, 2016, 2010, 2016. E não parou por aí, porque esse vínculo próximo, esta amizade
digamos, clara entre o governo brasileiro do PT e a República Bolivariana, incluiu muitas outras negociatas que nós sabemos, empréstimos estranhos, mal explicados, construções de metrô, de estradas, tudo com dinheiro do Brasil. Então é claro que isto é simplesmente a ponta do novelo, que se for puxada por inteiro, cai a República. E logo, logo poderemos ter mais informações partindo aí da delação do Carvajal, o El Pollo, e quem sabe agora de Nicolás Maduro, que vai ter que abrir o bico para escapar de uma perpétua, né? Vamos aguardar. Mas vamos dizer o seguinte, que o amanhecer de 2026 trouxe consigo não apenas uma nova página no calendário, mas uma redefinição brutal da geopolítica do hemisfério ocidental, marcada aí primeiro pela captura de Nicolás Maduro pelas forças norte-americanas. Esse evento, longe de ser uma mera operação policial extraterritorial, simbolizou o fim da paciência estratégica e a inauguração prática da nova estratégia de segurança nacional do segundo mandato de Donald Trump. Uma doutrina que revisita o espírito da doutrina Monroe, mas com anabolizantes. Ao remover a peça central do tabuleiro bolivariano, Washington enviou um recado ensurdecedor que ecoou de Moscou a Pequim, deixando claro que a América Latina não será mais tolerada como um santuário para regimes criminosos ou como plataforma de influência para potências rivais, reafirmando pela força que o continente está sob nova direção e vigilância escrita. Mais uma vez, manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? China e Rússia só falam, bradam, dizem, mas não passa disso. Verdade é que o impacto dessa demonstração de força, no entanto, transcendeu as fronteiras venezuelanas e atingiu em cheio o Palácio do Planalto, colocando a diplomacia brasileira em uma encruzilhada dramática. Para o governo do Inácio, que historicamente apostou no multilateralismo, na não intervenção e na reabilitação diplomática do regime chavista, a ação unilateral dos Estados Unidos representa um choque de realidade que desmantela a retórica de solidariedade regional. O Brasil se vê subitamente isolado, preso entre a fidelidade ideológica a um aliado caído e a necessidade pragmática de lidar com a superpotência do Norte, que agora observa Brasília com uma lupa de desconfiança, anotando cada nota de repúdio e cada hesitação em reconhecer o novo status quo. Hoje mesmo, o Itamaraty exigiu lá na ONU, né, que a Organização dos Estados Unidos coloque os Estados Unidos no centro do discurso e retire esta força que os Estados Unidos assumiu para si ao sequestrar, segundo eles, Nicolás Maduro. Querem que Maduro seja solto e que a soberania da Venezuela seja respeitada. China e Rússia disseram mesmo: soltem Maduro, respeitem a soberania da Venezuela. Claro, porque são todos eles os interessados. São todos eles que ficaram no prejuízo com a prisão de Nicolás Maduro. A China, porque não vai receber mais o seu rico petróleo da Venezuela. A Rússia, porque não vai ter mais o poder de administrar parte do petróleo venezuelano. Porque, sim, a Rússia estava administrando o petróleo venezuelano. E o Brasil, porque perdeu aquele cordão umbilical com um governo comunista que estava em sua cabeça, separando o Brasil dos Estados Unidos. O Inácio ficou sem pai nem mãe nesta.
Essa dissonância política entre Brasília e Washington cobra um preço imediato na economia real, contaminando as relações comerciais com o chamado risco político. A postura crítica do governo brasileiro diante da operação americana acende o sinal amarelo na Casa Branca, criando um ambiente propício para barreiras não tarifárias e uma geladeira diplomática que pode travar acordos essenciais para o agronegócio, principalmente, e a indústria nacional. O empresariado brasileiro, que depende da fluidez do comércio com os Estados Unidos, torna-se refém de um governo que precisa decidir se mantém a defesa do princípio ideológico abstrato ou se preserva o mercado de seu segundo maior parceiro comercial. Para completar o cenário de pressão, diga-se de passagem, a reabertura do mercado de energia venezuelana sob tutela americana a partir de agora promete inundar o mundo com petróleo, baixando o preço do barril e golpeando as receitas da Petrobras, justamente quando o Brasil precisa de caixa. Esse é o medo, essa é a preocupação do governo brasileiro. Se a estatal está fechando com prejuízo, fechou em 2025 com prejuízo, a tendência é que esse prejuízo aumente a partir de agora. Assim, a narrativa que se desenha para o restante de 2026, que acabou de começar, é de um Brasil forçado a descer do muro, onde a insistência em antigas amizades ideológicas pode custar a relevância geopolítica e a prosperidade econômica, provocando, digamos assim, que no mundo regido pelos Estados Unidos, agora chamado de America First, não dê mais espaço para a diplomacia, como o Brasil está acostumado, através do diálogo, do blá blá blá, das conversas, chegarem a algum ponto. Do jeito que está indo, o Brasil vai perder esse espaço, inclusive. Agora, mesmo com tudo isto, e para não perder o costume de dar vexames, a diplomacia brasileira decidiu aumentar a aposta nos grandes salões internacionais, buscando projetar uma imagem de liderança responsável e moderada. Ocupando agora uma das cadeiras estratégicas do Conselho de Segurança da ONU, o Itamaraty movimentou-se vigorosamente para exigir uma postura institucional da organização, diante das tensões latino-americanas, tentando sinalizar solidariedade regional e um compromisso formal com a paz, justamente quando as crises das fronteiras ameaçam se romper, transbordar. No entanto, a crise na Venezuela deixou de ser apenas um problema da vizinhança para se transformar em um buraco negro que tragou a agenda do Palácio do Planalto, consumindo o tempo, o capital político e a energia da administração federal. Tudo que foi planejado para ser um período de organização administrativa e de entrega de resultados tangíveis para alavancar a reeleição do Inácio acabou sendo atropelado por uma sucessão interminável de reuniões de emergência, notas diplomáticas e tentativas frustradas de mediação, esvaziando a capacidade do governo de pautar conquistas reais para o seu próprio eleitorado. E o impacto dessa inversão de prioridades atinge frontalmente a largada de campanha eleitoral do atual mandatário brasileiro para 2026. Com a pauta internacional se impondo de forma imperial sobre as necessidades domésticas, a prioridade nacional foi empurrada para o segundo plano, digamos assim, dificultando a construção de uma narrativa de estabilidade política e bem-estar econômico. Ao final, o esforço para se afirmar como um pacificador regional resultou em uma estratégia eleitoral que perdeu ritmo e clareza, demonstrando como a insistência em protagonizar crises externas pode inadvertidamente implodir os planos desenhados para garantir a manutenção do poder em casa. Esta é a situação em que se encontra o Inácio. Essa é que é a verdade. Por quê?
Ele passou o ano inteiro de 2025 apontando o dedo contra Donald Trump, acreditando que o que dizia Donald Trump eram bravatas. E o que ele dizia eram coisas bem pensadas, bem organizadas, palavras eficazes, que estava, digamos, influenciando o mundo. E na verdade era tudo o contrário. Ninguém mais estava dando ouvidos ao Inácio já há um bom tempo. Já há um bom tempo ninguém mais presta atenção no que ele diz. Há muito tempo o mundo sabe que a diplomacia brasileira se apequenou, justamente pelas escolhas erradas. E o Brasil não quis prestar atenção no modus operandi de Donald Trump, que sempre vem oferecendo uma mão, depois puxando com duas. É assim que o Donald Trump trabalha. Ele oferece algo e pega em dobro de volta. Então, onde ele diz que gostei daquele cara, ele é simpático, né? Isso é só para pegar otário. Mas tem otário que não percebe isso. Tem otário que acredita que é o cara. E agora vai ter que pagar o preço. Simples assim. Enquanto isso, o seu Nicolás Maduro e a sua esposa já sabem que vão passar o resto da vida na cadeia, que não vai ter como cair fora, e os Estados Unidos vão cozinhar o galo com esse governo permanente da Venezuela. Assumiu a vice-presidente, que por hora Donald Trump vai deixar como está, para depois decidir se vai promover novas eleições ou não na Venezuela, antes do período natural. E o principal, vai administrar o petróleo. E administrando o petróleo, ele administra o mundo. Porque através do petróleo venezuelano, ele consegue sim alterar o preço de barril de petróleo, consegue controlar quem compra, para quem vende. Ou seja, está nas mãos de Donald Trump, está nas mãos dos Estados Unidos. E é isso que o governo brasileiro tem que entender definitivamente. Entender que é muito pequeno para bater de frente com os Estados Unidos. Então é isso, meus amigos, que eu tinha para vocês nesse vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, evidentemente, desse vídeo. Se gostaram, deixem os likes, se inscrevam no canal, convidem seus amigos para me acompanhar aqui no Terra Brasilis News. E eu espero voltar amanhã com um novo vídeo, se Deus quiser. E Ele há de querer. Fiquem todos muito bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Terra Brasilis News.